Aqui na programação da Jovem Pan com uma notícia urgente e muito triste para dar para todos vocês. Infelizmente, a rainha do rock brasileiro, Rita Lee, morreu hoje aos 75 anos de idade. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão no ano de 2021 e já vinha fazendo tratamentos contra a doença. A gente já trouxe até aqui, né, Fê, várias imagens dela, do retorno dela para casa. A gente via a debilidade, a dificuldade, né, a debilidade que ela tinha. Estava muito debilitada, né? Muito. E infelizmente hoje a gente teve a confirmação. Eu acho que todas as histórias aí, eu acho que teve um comprometimento aí. Em primeiro lugar, eu acho que parabenizar todos os colegas, toda a imprensa, principalmente os jornalistas, principalmente os que cobrem essa área de celebridades, porque nós éramos abastecidos com todas as informações, mas todos nós, eu acho que respeitamos muito, principalmente o silêncio da família, né? Nós sabíamos, assim, o estado real de saúde da Rita Lee, sabíamos que ela estava passando por um momento extremamente delicado, e ela realmente estava entre idas e vindas do hospital, um tratamento muito agressivo, e já sabíamos também que não tinha como mais retornar ali, e que era uma questão de dias, uma questão de tempo. Infelizmente, hoje, agora no finalzinho aí da manhã, a gente recebe essa paulada aí. Infelizmente, a música brasileira perde a sua rainha. Isso não tem a menor dúvida. A rainha do rock brasileiro, infelizmente, nos deixa hoje aos 75 anos de idade. Nós, como já trouxemos aqui para vocês, estava diagnosticada com câncer de pulmão já desde 2021. Ela vinha fazendo esse tratamento. A gente já via uma certa mobilização até da própria imprensa em relação à situação de saúde dela, e infelizmente ela nos deixa hoje. Nós estamos falando de uma mulher aqui, gente, eu acho que é válido a gente trazer esses números só para a gente entender a dimensão do que é Rita Lee. Nós estamos falando de uma mulher que tem nada mais, nada menos do que 40 álbuns lançados, sendo 6 deles pelos Mutantes. Quem não se lembra dos Mutantes, não é da época do Pavanato, mas a gente lembra bem do sucesso que os Mutantes uma banda clássica da música brasileira na sociedade. 34 álbuns na carreira solo dela. E, enfim, vários sucessos que aconteceram, que a gente se lembra tanto: Amor e Sexo, Ovelha Negra, quais mais me lembre? Mania de Você. Eu posso aqui ficar falando várias e várias músicas. Eu acho que vale a pena também relembrar, Deixa eu só receber quem está chegando pelo rádio agora, Fê. Só me dá um segundo, porque eu preciso dar essa informação aqui para quem nos acompanha pelo rádio. 11h04 da manhã desta terça-feira. Você que está aí nos ouvindo agora, eu quero falar só com você que está no rádio. Infelizmente, a gente acaba de dar a notícia aqui de que Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, acaba de falecer aos 75 anos de idade. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão no ano de 2021 e de lá para cá ela vinha fazendo um tratamento sério. A gente acompanhou aqui no Morning Show a luta dela contra o câncer, a gente acompanhou o retorno dela à casa. E infelizmente hoje a rainha do rock brasileiro, a musa do rock brasileiro, a mulher que colocou o rock brasileiro num outro patamar, infelizmente nos deixa aos 75 anos de idade. A gente estava começando aqui uma repercussão, certo, Fê? Eu acho que infelizmente, né, eu acho que não só a música, não só o rock, mas a música popular brasileira e também a arte no Brasil, porque a Rita Lee, como vocês sabem, ela era uma artista completa, né? Ela apresentava, ela era irreverente. Eu acho que a irreverência dessa artista, ela era completa, né? Ela, por onde ela passava, ela brilhava e ela trazia realmente esse perfil, né? Que ela prendia e ela trazia realmente o entretenimento. A Rita Lee era o próprio entretenimento, né? Tanto que no próprio, né, de Conversa com Bial, quando estreou, vocês lembram ali, quando ela foi escolhida sendo a primeira a ser entrevistada, e também ali, agora, há 3 semanas atrás, o Altas Horas, que na verdade, ali, pessoal, foi já dedicado, era uma despedida, que foi realmente uma homenagem à própria Rita Lee. Quando o Serginho
Serginho Groisman resolve fazer um especial, uma homenagem à Rita Lee. Infelizmente ela não pôde ir ao palco, mas ela assistiu tudo de casa, inclusive fizeram um story, ali ela, o Roberto de Carvalho, enfim, assistindo tudo de casa, ela muito emocionada, enfim, batendo palma, aplaudindo, e a gente já sabia realmente tudo o que estava acontecendo. Mas também, eu acho que em nome da Jovem Pan, em nome de todos os nossos ouvintes, os telespectadores, deixo um beijo ali pro Roberto de Carvalho, pro João, pro Beto, e, enfim, para todos os parentes, para todos os familiares da própria Rita, porque sem dúvida alguma é uma perda irreparável. Porque eu acho que existem artistas que simplesmente eles passam pela vida, mas esses artistas, tipo Rita Lee e alguns que já se foram, eles vieram com algo diferente. Eles vieram com um chip que, sem dúvida alguma, vai ser difícil você substituir e nunca vão ser substituídos. Porque eles vieram numa década ou eles vieram com uma passagem que realmente vai ser completamente difícil e vai ser insuportável, talvez até viver sem eles, né? Por quê? Porque você começa a entender que eles eram diferentes. Eles fizeram a história da arte também no Brasil e colaboraram muito para isso. Não, e Fê, quando a gente olha para trás e a gente vê figuras como Rita Lee, vou citar vários outros aqui, Herbert Viana, Paula Toller, os Titãs, enfim, bandas que realmente marcaram época, a gente olha para hoje e tenta achar isso de alguma forma e eu não consigo, olhando para hoje, enxergar a qualidade musical que a gente via lá atrás. Isso é um negócio que me preocupa, assim, absurdamente, porque nós estamos aqui diante de gênios. Rita Lee era gênia, uma mulher fora do seu tempo, uma mulher empreendedora, uma mulher que, de alguma forma, ali era estranha no ninho naquela época e fez o estranho, de alguma forma, ficar legal, né? Fez o estranho. Como ela mesma dizia, né? A ovelha negra da família, né? O artista genial é aquele que consegue, de alguma forma, ele traz uma expressão diferente na sua arte, mas é tão impactante essa diferença que a própria arte passa a se definir como antes e depois desse artista. E eu acho que a Rita Lee, pro rock brasileiro, representa isso. Ela moldou a música brasileira e o rock brasileiro a partir da obra dela. Então, eu acho que a gente não pode falar em rock nacional sem falar em Rita Lee. Rita Lee é o próprio rock brasileiro é definido pela Rita Lee, não apenas pela expressão estética na obra, né, na música dela, mas também no próprio comportamento, na forma como Rita Lee se expressou ao longo da vida, seja enfrentando a censura no tempo da ditadura, seja enfrentando depois o politicamente correto. A gente sabe que Rita Lee é uma personalidade que nunca se moldou ao que o grupo queria. Ela nunca foi uma ovelha que seguiu a manada. Ela sempre foi a ovelha negra que seguiu o próprio caminho e que criou o próprio caminho. E eu acho que isso é sempre muito inspirador para toda a sociedade, para os fãs, mas não apenas para aqueles que apreciam a sua música, mas para todo mundo que de alguma forma se sente diferente em algum momento, se sente incompreendido no mundo e precisa ouvir uma voz própria para seguir o próprio caminho em busca da felicidade. Agora, Antônia, é impossível, como o Fê bem mencionou aqui, lembrou, impossível falar de Rita Lee e não falar de Roberto Carvalho. Impossível. Que 44 casal, né? Anos de união. Nossa. Um casamento que foi para os palcos, inclusive. E, inclusive, o próprio filho deles, o Beto, também guitarrista da banda. Ou seja, ela sempre teve essa coisa de inserir a família dentro ali da banda, do palco, estimular que eles estivessem ali presentes. Então, era um negócio completamente diferente. Eu vejo a Antônia extremamente emocionada agora e queria te ouvir, Antônia, porque esse momento aqui que a gente está vivendo agora é histórico, principalmente para a música brasileira. Meu amor, a palavra é sua. Paulo, eu vim do sertão do Piauí, todo mundo sabe, a Rita era uma das pessoas que eu ouvia e que alimentava a minha alma. Assim como o Tim Maia, que fez parte da minha história e me ajudou a pagar minha faculdade, ia na loja que eu trabalhava de sapatos para comprar, para eu bater cota. Pessoas meus ídolos, que eu nunca imaginava na vida conhecer. E tem uma passagem com a Rita, porque eu acho que os doidos do bem, eles se reconhecem, né?
eu dei a sorte de dividir o mesmo... dividir não, a Rita tinha o mesmo advogado que eu, que ainda é meu advogado, Sanseverino. E ela... Felipe, lê isso aqui, que isso pra mim aqui é um negócio que fica na história, sabe? Porque é uma coisa que a gente nunca imagina. São pessoas que te impulsionam na vida sem você saber, desde pequena. Quando o meu advogado falou, tem um negócio aqui pra você, e que a Rita pediu, eu quase morri. Se vocês olharem a letra, eu não sei, parecia que eu nunca tinha escrito na vida, porque eu não conseguia escrever. Lê isso aqui, Felipe. É que tá muito longe, eu não tô conseguindo... Antônio Fontinelli dá autógrafo a Rita Lee em sua Playboy. Sou sua fã. Que muito legal, hein, querida? Então, assim, sabe, são coisas que ficam na história da gente, que ninguém apaga, por mais que queiram, mas a minha emoção é assim, primeiro que é uma grande perda, é um patrimônio, a Rita é um patrimônio. A gente tá ficando cada vez mais pobre. Aqueles que nos inspiraram, nos impulsionaram, nos educaram através da sua arte estão partindo, e o que está ficando são coisas terríveis, assim, que a gente já falou no bloco passado. Então, para mim é uma perda de sim. Olha, eu lembro quando eu conheci a Rita Lee, quando em 2002, que eu tive a oportunidade de conhecê-la. E a primeira coisa que eu falei quando eu conheci a Rita Lee, eu dei um abraço na Rita Lee e eu falei pra ela, olha, eu sou teu filho adotivo, mas só eu sei disso, tá bom? Não conta pra ninguém. Aí ela me abraçou e falou assim, depois dessa, realmente você é mesmo, entendeu? Então, assim, e aí depois disso, a gente teve a oportunidade, assim, de se falar, de poder compartilhar algumas coisas, sabe? Uma família, mas uma família, assim, abençoada, sabe? Família de gente do bem, família de gente bacana, sabe? De pessoas realmente compenetradas ali. E todo mundo sempre viu a Rita Lee completamente com aquele jeito dela despojado, malucona, tal. Mas vocês não têm ideia o quanto ela era família e controladora ali e mãezona, entendeu? Ali tudo girava realmente em torno da própria Rita, sabe? Ali, vamos fazer, não vamos fazer. Ela era tipo, ela falava... Uma matriarca, isso, né? Não, ela falava, eu sou um macho alfa, sabe? Eu sou o macho alfa dessa casa. E é verdade, porque ela controlava tudo. Agora, ela controlava o marido, os filhos, os netos, enfim. Se a gente puder transferir a Rita Lee para os dias atuais, ela seria uma mulher extremamente politicamente incorreta, né? Exatamente. E ela combateu